Você já ouviu falar em pós-modernismo e ficou meio perdido? Acha que é só uma coisa de arte estranha ou filosofia complicada? Calma! Hoje vamos desvendar juntos esse movimento que mudou a forma como a gente enxerga o mundo, a verdade e até nós mesmos. O pós-modernismo não surgiu do nada. Ele é uma resposta, uma crítica direta à era da modernidade. Pense no Iluminismo, na Revolução Industrial. Foi uma época de grande otimismo, em que a ciência e a razão pareciam ter a resposta para tudo. Acreditava-se em um progresso contínuo, em verdades universais que explicariam o mundo inteiro. Mas aí veio o século XX, com suas guerras mundiais, e a confiança nesse projeto começou a ruir. A mesma tecnologia que prometia um futuro brilhante foi usada para a destruição em massa. Foi nesse clima de desconfiança que o pós-modernismo ganhou força, questionando: será que existe mesmo uma única verdade? Um dos primeiros nomes que precisamos conhecer é Jean-François Lyotard. Ele disse algo que virou um lema: o pós-modernismo é a incredulidade em relação às metanarrativas. Mas o que são metanarrativas? Pense nelas como as grandes histórias que a modernidade contava para se justificar a história do progresso inevitável, da ciência como única fonte de verdade, ou mesmo as grandes utopias políticas. Lyotard percebeu que as pessoas não acreditavam mais nessas explicações totalizantes. Em vez de uma grande verdade, passamos a valorizar as pequenas histórias, os discursos locais, as perspectivas diferentes que antes eram ignoradas. Aí entra outro gigante, Jacques Derrida, com sua famosa teoria da desconstrução. Muita gente acha que desconstruir é destruir, mas não é bem isso. Derrida mostrou que a linguagem nunca é neutra. Quando lemos um texto, qualquer texto, ele não tem um significado único e fechado. Cada palavra se conecta com outras, criando uma rede de possíveis interpretações. A desconstrução é uma ferramenta para analisar as contradições e os pressupostos escondidos em um discurso, revelando que a verdade não está lá, pronta para ser descoberta, mas é construída o tempo todo nesse jogo da linguagem. E não podemos esquecer de Michel Foucault. Ele mudou o foco para as relações de poder. Para Foucault, o poder não está só no governo ou na polícia. Ele está em toda parte, de forma sutil, moldando nosso comportamento e até quem nós somos. Pense na escola, no hospital, na prisão. Todas essas instituições usam discursos: o que é certo ou errado, normal ou unnormal, para organizar a sociedade e criar sujeitos dóceis. Foucault nos fez questionar a ideia de um indivíduo totalmente livre e racional, mostrando como somos profundamente influenciados por essas redes de poder e saber. Essa desconfiança das grandes verdades e a valorização da multiplicidade explodiram no mundo da arte. Enquanto a arte moderna buscava a pureza e a originalidade a todo custo, a arte pós-moderna abraçou a mistura, a cópia e a ironia. O pastiche, que é a imitação de outros estilos, e a colagem de referências se tornaram técnicas comuns. A fronteira entre a arte erudita e a cultura popular foi borrada. Artistas começaram a usar elementos de filmes, quadrinhos e publicidade, mostrando que tudo pode ser material para a criação. Na literatura, isso se traduziu em narrativas não lineares fragmentadas, que brincam com a própria ideia de ficção. Autores como o argentino Jorge Luis Borges já criavam labirintos literários, onde a realidade e a fantasia se confundiam. Personagens que sabem que estão em um livro, múltiplos narradores que se contradizem. Tudo isso serve para lembrar ao leitor que toda história é uma construção, convidando-o a participar ativamente do processo de dar sentido à obra. A arquitetura talvez seja o exemplo mais visível. O modernismo amava a simplicidade, o funcionalismo, o menos é mais. Os prédios eram caixas de vidro e concreto. A arquitetura pós-moderna reagiu a isso de forma quase debochada. Arquitetos como Robert Venturi começaram a usar ornamentos, cores vibrantes e a misturar estilos históricos de propósito. Um prédio podia ter colunas gregas ao lado de materiais industriais, celebrando a contradição e a complexidade da vida urbana. Era uma arquitetura que queria ser divertida e se comunicar com as pessoas. No campo social e político, o pós-modernismo teve um impacto gigantesco. Ao questionar as verdades universais, ele abriu espaço para que grupos historicamente marginalizados pudessem contar suas próprias histórias. Movimentos feministas, antirracistas e LGBTQ e a mais ganharam força, defendendo que não existe uma experiência humana única, mas uma diversidade de identidades que precisam ser reconhecidas. A crítica é que isso poderia levar a uma fragmentação, dificultando a luta por objetivos comuns, mas sem dúvida, o pensamento PS-moderno foi fundamental para dar voz à diferença. Então, resumindo, o PS-modernismo é um grande movimento de questionamento. Ele questiona a ideia de uma verdade única, de um progresso linear
e de uma identidade fixa. Ele celebra a diversidade, a mistura, a instabilidade, e nos lembra que o mundo é muito mais complexo e contraditório do que as grandes teorias da modernidade queriam nos fazer acreditar, seja na arte, na filosofia ou no nosso dia a dia. Os ecos do PS-modernismo estão por toda parte, nos convidando a olhar para o mundo com um olhar mais crítico e plural. E aí, ficou mais claro? O que você acha dessas ideias? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos continuar essa conversa. Obrigado por assistir e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este.